Por que precisamos de um avivamento? Coloca aí para mim, por favor. Vamos fazer essa pergunta? Vamos lá comigo aqui? Vamos lá? Por que precisamos de um avivamento? Pastor, por que vocês falam de avivamento? Por que o CCA, um dos elementos do código genético dessa igreja, do DNA dessa igreja, é avivamento? Nós temos adoração, nós temos avivamento, missões, discipulado e células. Então essas 5 coisas nos definem, como nosso DNA. Claro que tem muitas outras aí envolvidas, mas adoração, avivamento, missões, células e discipulado, essas 5 fazem parte do nosso DNA. Então eu vou pegar avivamento, porque é o mês de avivamento, e também da nossa conferência que está chegando. Por que precisamos de um avivamento? Vamos orar. Senhor, fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso ser reavivado. Eu preciso que novamente a chama arda, queime em meu coração. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro por todo o CCA, Garanhuns, Caruaru, Paulo Afonso, todas as nossas células aqui de Garanhuns, de Caruaru. Senhor, nossos líderes de células, supervisores, pastores, discipuladores, membros das nossas células, pessoas que vêm em nossos cultos. Nós precisamos de vida e reavivar, Senhor. Só Tu podes reavivar, dar vida, porque só pode dar vida quem tem vida, e o Senhor é o autor da vida. Nós pedimos a Ti avivamento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, sempre que quisermos avivamento, sempre que pedimos avivamento, nós temos que saber o porquê. O propósito de uma coisa, A gente precisa perguntar mais. Você precisa ser uma pessoa que pergunta os porquês. A gente, quando é pais, nossos filhos vão crescendo, e eu lembro, que eles vão começando a fazer perguntas. Eu lembro que Adriel e Abner, como crianças normais, ficava perguntando, mas por quê? Mas por quê? Por quê? E por quê? E o porquê do porquê do porquê? Sabe, nós precisamos ser crentes assim. Nós precisamos manter sempre, irmãos, o porquê. Porque quando a gente encontra a resposta para o porquê, a gente encontra a razão, o motivo, a finalidade, o propósito. Então, você não pode dizer assim, eu preciso de avivamento. A igreja prega sobre avivamento. Uma das palavras que o CCA usa é avivamento. Mas você sabe por que precisamos de avivamento? Por que buscamos avivamento? Porque se você souber, você vai buscar. Se você souber, você vai em frente. Mas também se você não souber, você fica inerte. Você fica um crente aí, normal, beleza. Um crente que vem ao culto, senta, ouve a palavra. Mas não é isso que Deus tem para nós apenas. Vir ao culto, sentar e ouvir uma palavra. O Senhor tem muito mais. Então nós precisamos perguntar o porquê. E a melhor maneira de descobrirmos o porquê é voltarmos às origens. Voltar ao início, onde tudo começou. Vamos ler Isaías 6,16. Eu amo esse versículo. Isaías 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. O Senhor está dizendo, olha, vocês estão numa jornada, vocês estão numa viagem. A vida espiritual é uma jornada. A vida espiritual, a vida com Deus é uma jornada. Eu estou nela há 38. Agora 39. É uma longa jornada. Eu sei que eu ainda tenho muitos anos pela frente. Alguns aqui converteram, talvez tenham meses. Mas você iniciou uma jornada. Alguns aqui já têm 1 ano, 5 anos, 10. Pensa aí no tempo da tua jornada com Deus. No tempo da tua caminhada com Deus. Esse caminho aqui,
Ponde-vos à margem no caminho e vede. Tem hora que a gente precisa parar para ver. É bom viajar de avião, longas distâncias, mas, queridos, eu gosto de viajar de avião, mas eu prefiro viajar de carro. Sabia? Só se for uma longa distância, aí não tem como. Mas sabe qual é um dos meus sonhos? E hoje eu estava assistindo um casal da Argentina. Eles saíram da Argentina e foram até o Alasca. Esse é, né? Vou dizer era não, porque eu ainda posso realizá-lo. Era fazer uma viagem dessa. Sair do extremo sul da terra, lá, Terra do Fogo, Ushuaia, e até o Alasca. Em uma viagem de carro. Por quê? Porque quando você viaja de carro, você observa paisagens, você conhece lugares, você conhece pessoas, você para comer. No avião você entra, se for de noite você não vê nada, se você for no corredor você não vê nada, e se você for na janela, às vezes você vê alguma coisa, se o céu estiver aberto. É muito legal viajar de avião, claro, mas assim, para a gente desfrutar a jornada, para você desfrutar a viagem, é isso que esse versículo está dizendo. Olha, paradas necessárias, paradas obrigatórias. Para quê? Para ver. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Sabe por que muitas vezes a nossa alma não tem descanso? Porque nós não estamos parando para avaliar, para perguntar. A gente não faz balanço da nossa vida, as lojas fazem balanço. E agora eu acho que tudo é eletrônico, é bem mais fácil, mas eu lembro, minha mãe tinha loja, e eu lembro que a loja dela fechava, a pastora Cléo inclusive era funcionária dessa loja, e eu acho que era a parte que ela mais detestava, era o balanço. Por quê? A loja fechava 1 ou 2 dias, acho que era início de janeiro, que o movimento é menor, e então eles iam contar todas as mercadorias, peça por peça. Quem já fez balanço assim? Meu Deus! Mas para que se faz um balanço? Para saber o que foi vendido, o que foi perdido, o que foi estragado, o que foi roubado. Então, a gente precisa, segundo Jeremias 6,16, perguntar o porquê. Porquê da nossa vida? O teu chamado, só você pode ter respostas. Eu não posso ter respostas para você. Tem pessoas, pastor, e aí, o meu chamado? Antigamente eu me arriscava de forma insensata. Não é sábio a gente ficar respondendo o chamado das outras pessoas. Sabe o que é que eu digo hoje? Vá buscar Deus. Vá buscar respostas em Deus. Você precisa de respostas sobre o propósito da tua vida, a razão da tua existência. E aqui diz, para, vê e pergunta pelas veredas antigas. Quais são as veredas antigas? Os caminhos de Deus. Queridos, olha para mim. Deus tem um padrão que não muda. Deus, o nosso Deus, Ele é imutável. A forma como Deus age e trabalha na história é a mesma. Deus, Ele pode inovar, talvez no método, na estratégia, e Ele faz isso porque Ele é um Deus de novidades. E nós também, né? Nós temos que ser inovadores. Mas o padrão é o mesmo. Exemplo, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá ao Senhor. A gente cantou aqui, vamos cantar, pedir a Pedro para a gente cantar novamente essa música, Mostra-me tua glória, agora no final. Mostra-me tua glória. Mas, qual é o padrão de Deus para mostrar a glória dele?
É a gente cantar? Não, claro que a gente pode cantar. Mas além de cantar, para Deus mostrar a glória dele, tem um padrão nas Escrituras que não muda. Passam-se os anos e Deus continua o mesmo. A forma de Deus agir na história é a mesma. Então não adianta a gente querer mudar os caminhos eternos de Deus. Por quê? Porque isso é uma tolice. A forma de Deus agir sempre seguirá o padrão das Escrituras. O caminho de Deus é eterno. Nós estamos no século 21, na era do LED, do virtual, da IA. Tem gente que chama IA, né? IA é freio de jegue. IA. Da IA. Quantas ferramentas temos? Quanta tecnologia temos? Podemos usá-las? Podemos. Não tem problema de usarmos. Entendendo que os caminhos de Deus são eternos. Os padrões de Deus são o mesmo. A forma de Deus chamar uma pessoa hoje é a mesma que Ele usou para Moisés, para José, para Josué, para os profetas. A mesma. E avivamento? A forma de Deus trazer avivamento é a mesma. Ele não vai mudar, porque somos crentes do século 21, e aí Deus vai se adaptar a nós. Não, os padrões de Deus são o mesmo. Agora eu quero mostrar a vocês os estágios que toda igreja, casamento, relacionamento, vida do crente, passa por esses estágios. Coloque aí, por favor. O primeiro estágio é o mover. Casamento, tudo na nossa vida vai seguir. Não era para digitar isso não. Acho que ele entendeu errado. Alguém me salva ali, por favor. É mover, movimento. Aí no lugar de monumento era para colocar método. Aí ele digitou o que eu mandei. Mover, movimento. Mas vamos lá. Primeiro estágio é mover. O mover é quando a gente está apaixonado. Quem aqui já esteve apaixonado alguma vez na vida? E os outros? Você não é gente, não? Tá com preguiça de levantar a mão para uma pergunta dessa? Me poupe, homem. É fogo, né? Uma pergunta dessa pessoa, vou levantar não, estou com preguiça. Mas vamos lá. Mover é a paixão, é a vida. Quando você converte, você está no mover, você está na paixão, você está na vida. Quando você casa, você está no mover, você está na paixão, você está na vida. Uma amizade, às vezes a troca de uma cidade, a troca de uma igreja, mover, tudo é lindo, paixão, fogo, glória, lágrimas. Igual a Gregório McNulty, paixão, fogo e glória. Mas isso se aplica a tudo, tá? E deixa eu dar os créditos, a isso aqui. Isso aqui eu aprendi. Pega aqui minha pasta, Adriel. Vou tirar um dinossauro agora dela. Porque às vezes as pessoas acham, que a gente está inventando a roda. Esses livros não existem mais. 1990. Robson Rodovalho. Hoje ele é conhecido como Bispo Rodovalho. Foi daqui que bebemos. E todos os outros. E claro, ele bebeu de outras fontes, Que ninguém inventa nada, Aí o pessoal hoje, tudo no hype, tudo, e tudo beberam na mesma fonte.
Não fica olhando assim e ninguém dá crédito a ninguém, ninguém referencia ninguém, né? Parece que todo mundo inventou. Por isso que eu fiz questão de mostrar a vocês. Ele escreveu exatamente isso aqui: mover, movimento, método e mausoléu. Então começa com um mover. Uma igreja, gente, começa com um mover. Eu e Cristiane começamos o CCA num mover. Os cultos na sala da nossa casa. Depois os cultos aqui na Cabo Cobrinha. Hoje colocaram uma foto de Amanda, e eu lembro daquele dia. A Amanda está completando anos hoje, a gente vai orar por ela. E Marcos Albino pegou uma foto lá, acho que 2009. A Amanda e Camila estavam convertendo. E eu lembro do mover, da presença, da glória. Só que aí vamos para o segundo estágio. Nossa vida espiritual, tá? Você precisa se localizar aqui também. Aí você converte. Aí o próximo estágio é o movimento. O que é isso? A coisa vai ganhando forma, estrutura, organização. Tudo precisa ter estrutura e organização. A igreja vai se organizando, se aluga um prédio. Aí a gente implanta o sistema de discipulado. E isso faz parte do movimento. Não é pecado. Células. As células fazem parte do movimento. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos ir nas casas onde as pessoas estão. Então, vamos ter células. No nosso culto, a gente vai ter uma liturgia, mínima que seja. A gente não pode criticar as igrejas que têm liturgia, porque nós temos a nossa. Certo? E qual é a nossa liturgia? Alguém faz a abertura, louvor, intercessão, ofertas, avisos, palavra. Basicamente é isso. Isso, irmãos, não é errado. Isso faz parte do movimento. Você casa, por exemplo, você tem que ir para o supermercado. Adriel, estou achando isso legal, estou achando isso bom demais. Estou achando lindo isso. Agora é apagando todas as luzes. Não é? Antigamente não, banho de 40 minutos, 50. No mais quente possível. Agora não, agora. Isso é movimento. Isso é legal. Por quê? Porque a gente precisa caminhar, a gente precisa ir em frente. A vida precisa de estrutura. Acordar cedo, trabalhar. Então, numa igreja, vamos trazer isso para a igreja. A igreja vai crescendo e vai se acomodando a algumas coisas. Até aí nenhum problema. Mas aí, neste ponto, meu pastor, que foi meu pastor ele, Robson Rodovalho, ele diz que neste ponto, se não mantivermos mover e movimento, aí passamos para o método. E o método é quando apertamos o botão do piloto automático, fazemos as coisas porque sabemos fazer. E queridos, eu já me peguei no método. Ministrando louvor, discipulando, pregando. Todos nós. E ninguém fica com esse olhar para mim não, porque você também já entrou no método muitas vezes. Eu já sei como é que acontece. Eu vou manter o status. O que é isso? Eu sou crente. Então, todo mundo tem que me ver como crente. Então, eu levanto as mãos, eu bato palma, eu fecho os olhos, eu falo em línguas. Aqui a gente não tem a questão de usos e costumes, De roupa, por exemplo. Mas algumas pessoas não. Eu me visto como crente. Eu carrego a Bíblia debaixo do braço como crente. E aí, a essência vai sendo perdida. E um movimento se transforma em um método. Mantemos a posição, mantemos o status.
Eu creio, queridos, que o CCA está nisso. Nós somos uma igreja ainda jovem. Movimento, mas eu acredito que em alguns momentos entramos no piloto automático, sabemos como fazer, até que veio a pandemia. Eu acho que a pandemia foi um golpe, pelo menos em mim, tá? Como pastor, como líder, foi. E tudo que veio depois da pandemia, algumas coisas que vivemos e passamos e enfrentamos, e foi bom, porque me confrontou. Você está no método, você está no piloto automático, você já sabe como fazer a coisa, vamos só deixar a roda girar. Mas não é assim. Por quê? Porque podemos entrar no quarto estágio, que é um mausoléu. Se você não sabe o que é um mausoléu significa um museu. Mais que um museu, o mausoléu é um lugar onde alguém importante foi enterrado, onde restos mortais estão lá, alguns objetos que a pessoa usava estão lá. É macabro, né? Um homem amava tanto a sua esposa, que quando ela morreu, ele construiu, ele era riquíssimo, ele era um sultão. E então ele construiu para ela um mausoléu chamado Taj Mahal. Você já viu o Taj Mahal? Depois pesquisa, agora não, tá? Está proibido agora de acessar internet. É proibido. Depois você coloca Taj Mahal, T-A-J, espaço, M-A-H-A-L. Taj Mahal. É lindo. É todo feito em mármore branco, na Índia. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É belíssimo. Mas sabe, lá está enterrada uma mulher amada. Mas aquilo não trouxe ela de volta à vida. Depois ele morreu. O sultão, sei lá quem, não lembro exatamente como era o nome dele. Mas ele morreu também. Então assim, queridos, nossa vida espiritual vai passando por esses estágios. A igreja vai passando por esses estágios. E aplica isso a qualquer coisa. Um casamento pode se tornar de um mover, num movimento, num método, e simplesmente se tornar um mausoléu. Acabou, não tem relacionamento mais, não tem vida. São 2 irmãos dentro de casa. Por quê? Porque não foi mantida a chama, a essência. Para uma chama se manter acesa, ela precisa ser alimentada, tem que ter combustível, tem que ter oxigênio. Não só combustível, oxigênio também. Como se mata uma chama? Tira o oxigênio. Você pode ter o combustível que for. Sem oxigênio, que é o comburente, a chama apaga. Um casamento tem que ser alimentado. Uma amizade. Eu tenho muitas amizades. Gente, eu tive amigos. Um deles me disse: você para mim é Davi, eu sou Jonatas. Ele me disse isso. Ele tirou uma foto, escreveu atrás da foto: eu e você são como Jonatas. Eu faço uma aliança com você. Me pergunta, onde ele está hoje? Eu não sei. Isso foi na época que eu estava voltando da Bolívia, né? Nós convivemos lá, vivemos juntos por um tempo. Passou. O nome dele é Denis. Passou. Por quê? Porque nem eu, nem ele continuamos. Nos separamos pelas circunstâncias, mas não alimentamos mais a amizade. Entendem? Então, morreu. Eu posso fazer uma lista aqui de pessoas que passaram na minha vida, que foram amizades intensas, pessoas importantíssimas na minha vida, mas que eu não dei prosseguimento. Alguém tem uma lista aqui mental de amizades que você já teve, que eram intensas no colégio, vai ser para a vida toda,
e hoje não existe mais. Quem tem para não ficar sozinho aqui nessa história? Ai, graças a Deus. Por quê? Porque são pessoas que passam na nossa vida. A gente acha que elas vão ficar. Ontem eu liguei para um amigo meu, Pastor Carvalho, ele fez aniversário ontem. Alguns aqui conhecem ele. De vez em quando a gente liga, se fala, ele manda mensagem, eu mando mensagem. Aí tudo bem. Eu considero ele um dos poucos amigos que eu tenho. Pastor Carvalho, mora lá em São José dos Pinhais. Mas se eu não fizer isso, se ele não fizer isso, se de vez em quando a gente não trocar alguma mensagem, um telefonema, vai acabar. E um mausoléu é quando existe por existir, sobrevive. Traz isso para a tua vida espiritual agora, antes da gente prosseguir. Traz para a tua vida espiritual. Do mover do Espírito, dos primeiros dias, do primeiro amor, a coisa foi se estruturando, Você foi crescendo, você foi amadurecendo. Mas em algum momento você perdeu a essência. Em algum momento essa chama começou a diminuir. E você entrou no piloto automático. O Marcos Witt, ele fala no livro dele, Adoremos, que no momento de adoração, geralmente a gente entra no piloto automático. Você precisa realmente ser muito intenso, vigilante na adoração. Por quê? Até ontem, lá na célula a gente fez uma dinâmica que era cantar uma música, bem legal a dinâmica, viu, para a célula. Maiara que fez. Cantar uma música e contar os grãos de feijão que estava na mão. A gente pegou um punhado e enquanto a gente cantava, a gente tinha que contar os grãos de feijão. Gente, eu consegui. Mas sabe por que eu consegui? Porque a música, pelo menos para mim, era super conhecida. Eu canto essa música há 300 anos, Jesus em tua presença. Enquanto eu cantava, Jesus em tua presença, eu comecei a contar. 1, 2, 3. Cantei a música toda e ainda contei os 33 grãos de feijão. Como é o nome disso? Piloto automático. E a gente faz isso na hora da adoração. A gente faz isso na hora do louvor. O ministro de adoração está aqui, puxa uma canção e você entra no modo piloto automático. Por quê? Porque você está apenas cantando, porque o seu cérebro aprendeu, mas o seu coração não está conectado. Enquanto você está cantando, era igual eu ontem, cantando e contando grãos de feijão. A diferença é que aqui a gente está cantando e você está assim, eita, mas a pastora veio com essa roupa, eu acho que há uns 15 dias atrás. E cantando. Pastor cortou o cabelo. E você está lá, é Ele, por Ele. Eita, mas eu acho que esqueceram de varrer essa igreja. Olha. E você está assim, cantando no piloto automático, mas teu coração não está ali. Os católicos têm a missa de corpo presente, E os crentes têm o culto de corpo presente. Já disse Luciano Subirá. Queridos, vamos lá, para a gente falar um pouco sobre avivamento. Eu cresci ouvindo a promessa de Joel 2, 28 e 29. Vamos ler Joel 2, 28 e 29. Para que a gente não se torne um mausoléu, um método que vai se tornar um mausoléu, para que a gente continue sendo um mover com movimento, até aí, mover e movimento, a gente preserva a essência, nós temos que ter essa busca pelo Espírito Santo. Então eu cresci ouvindo Joel 2:22, 2:28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu participei de muitas conferências, eu ouvi muitas mensagens.
Eu tive pastores, como o pastor Iremar. Esse versículo era um dos preferidos, é um dos preferidos dele, né? Ele não morreu ainda. Ele falava, Joel 2:28, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Um poderoso avivamento vai acontecer antes que Jesus volte. Então eu cresci ouvindo isso, alimentando essa expectativa. Antes que Jesus volte, o Espírito Santo vai se manifestar em toda a terra. Sabe, quando você tem uma profecia, quando você tem uma palavra dessa, isso tem, irmãos, que alimentar a nossa fé. É palavra de Deus. Vamos ver Atos 2:39. Atos 2:39 na NAA, Nova Almeida Atualizada. Porque a promessa, que promessa? A promessa de Joel 2:28. Porque Pedro, ele repete a profecia de Joel. Quando o Espírito Santo desce lá em Jerusalém, no cenáculo, sobre os 120, e o Pentecostes, como a gente chama, acontece, o dia de Pentecostes, Pedro, depois, em seguida, Pedro se levanta e ele diz, olha, isso que está acontecendo é o cumprimento de Joel 2:28. A profecia de Joel se cumpriu. Só que nós estamos esperando que Joel 2:28 se cumpra. E aí? Se cumpriu no dia de Pentecostes, conforme Pedro, e Pedro, nós não vamos questionar Pedro, que Pedro estava enganado. Pedro disse, hoje se cumpriu esta palavra. A profecia de Joel 2:28 e 29, Pedro disse que se cumpriu. Então, como é que eu e você, 2000 anos depois, estamos pedindo para que Joel 2:28 e 29 se cumpra nos nossos dias? Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel 2:28 e 29. Seria isso. Mas por quê? Porque tem Pedro dizendo aqui, olha, verso 39. Glória a Deus por esse versículo. Porque Pedro diz, porque a promessa é para vocês, e é para os seus filhos, falando para aquelas pessoas, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então nós estamos incluídos em Joel 2:28 e 29. Amém? Aqui Pedro está dizendo, olha, é para nós, a promessa começou conosco, mas é para todos que ainda estão longe. Nós estamos longe de Pentecostes? Sim, 2000 anos é longe. Aqui não é distância geográfica, aqui é distância temporal. Para os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Quem foi chamado aqui por Deus? Os crentes são chamados de quê? De chamados. Os crentes são chamados por Paulo de eleitos. Sabe o que é a palavra eleitos? Eclectos. E eclectos significa alguém que foi chamado. A igreja é eclesia. Eclesia significa chamados. Nós somos chamados. Então, grifa esse versículo. Esse você pode grifar. Estou brincando, né? A gente pode grifar versículos, está na Bíblia. Eu respeito a opinião do pastor na escola de adoradores, mas eu gosto de grifar versículos. Desde que eu não isole o versículo, eu acho que esse é o motivo principal, tá? Você não pode simplesmente grifar um versículo e você isolar, esquecer tudo que está antes e depois daquele versículo. E tem gente que faz isso, infelizmente, né? Mas isso é tema para outra coisa. Mas esse versículo aqui é para mim e para você. Nós fomos chamados por Deus. Se fomos chamados, então a promessa de Joel 2:28 é para os que o Senhor ia chamar. Todo mundo entendeu aqui? O derramado Espírito em Joel 2:28 e 29
que nós chamamos de avivamento. O grande derramar do Espírito antes que Jesus volte. A palavra avivamento significa dar vida. Alguns chamam de avivamento, outros chamam de reavivamento. A mesma coisa, tá? Não tem diferença. No inglês, inclusive, é revival, só revival. Inclusive tem a ver com a nossa conferência, tem a ver com a nossa camiseta da conferência. Lembrei agora. Em português, avivar e reavivar. Avivar e reavivar. Sinônimos. Dar vida. Uma coisa que estava morta ou prestes a morrer e vida. Então, avivamento, queridos, é quando o Espírito Santo sopra, quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo enche os crentes e levanta esses crentes com vida. A gente não é apenas um frequentador de culto e de célula. Então começa em nível pessoal, a nível pessoal. Se nós estamos pedindo um avivamento para o Brasil e para as nações, como estamos crendo, mas o avivamento passa primeiro por mim. Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Que carne? Carne são sinônimo de quê? Carne. Pessoas. O Espírito vai ser derramado sobre todas as pessoas. E você é o quê? Você é o quê? Tem certeza que você é uma pessoa? Pessoas. Então, se o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, se eu sou carne, pessoas, então o Espírito vai ser derramado em mim. Começa a nível pessoal. Esse enchimento, essa vida, dar vida, agora é algo que o Espírito Santo produz. Preste atenção, avivamento a gente pede, a gente busca, avivamento a gente alinha o coração com Deus, no avivamento a gente cria as condições necessárias, que é um ambiente de oração, de jejum, de santificação, de fome, de sede, mas só o Senhor pode enviar avivamento. Que às vezes a gente está querendo produzir avivamento, né? Eu lembro da época que não era na comunidade ainda, né? Acho que na comunidade a gente já aprendeu coisas mais profundas. Mas na época que eu ainda era congregacional, a gente buscava o batismo com o Espírito Santo. E alguém chegou para mim e disse assim: olha, para você falar em línguas, a gente vai orar por você. E quando a gente começar a orar por você, você começa a dar glória. Aí você vai, glória, 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 glória. E vai, sério, a gente ensinava isso. E aí você vai acelerando. Glória, 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 glória. Daqui a pouco você vai, glória, 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 glória. Aí você fala em línguas. Gente, me explica onde é que isso está na Bíblia para alguém falar em línguas. Então era a gente produzindo o dom de línguas. É parecido com avivamento. Às vezes a gente quer produzir avivamento. A gente não produz avivamento. A gente cria as condições para que Deus envie avivamento. Amém? Se tem fome, se tem sede, se tem santidade, se tem oração, se tem jejum, são as condições. A gente cria as condições e diz: Deus, quando quiseres, podes vir. Quem sabe, como a gente canta, né? Seja hoje, quem sabe amanhã, não sabemos. Uma cidade chamada Topeka, no Kansas, 1900, da Rua Azusa foi em 1906. Topeka foi um ano antes, 1905, em uma escola bíblica. Os alunos estavam com o pastor estudando a Bíblia.
E começaram a orar. E enquanto eles estavam orando, clamando a Deus por avivamento, pelo enchimento do Espírito, uma aluna chamada Agnes, ela estava orando também, e o Espírito Santo disse a ela: mete a mão na mesa. Estava na mesa, com as Bíblias, com os cadernos. Agnes estava orando e ela, todo mundo de olho fechado. E todo mundo orando em alta voz, e Agnes, pá! Pronto. A batida de Agnes na mesa trouxe o derramar do Espírito naquela sala, naquela reunião de oração, e aquela reunião de oração não terminou como estava programada. Ela se prolongou. Veja, não foi o bater na mesa que produziu aquele derramar do Espírito, mas foi a obediência daquela moça em fazer uma coisa estranha, que é que vão pensar de mim, vão dizer que eu estou doida, mas ela obedeceu. E eu não sei se foi no susto, no tranco, sei lá, o Espírito Santo usou uma batida na mesa para derramar o Espírito, e os alunos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. Isso foi antes de Azusa, porque eles souberam do que estava acontecendo do outro lado do oceano, em Gales. Esses dias eu li sobre o avivamento norte-coreano, que não era norte-coreano na época, era coreano. Na época só existia uma Coreia, 1907. Pyongyang, hoje a capital do regime comunista norte-coreano. Pyongyang era chamada de Jerusalém do Oriente, de tantos pastores, missionários, escolas bíblicas que haviam em Pyongyang. Já pensou? Em uma reunião de oração, na igreja presbiteriana. Aleluia. Que a gente acha que o avivamento tem que vir pelo CCA. Mas nós não somos detentores dos direitos do avivamento. Certo? A gente acha que, não, tem que ser por nós. Se não for por nós... Só que Deus não vai fazer assim, gente. Se for conosco, amém. Mas se não for, nós vamos ter que ser sensíveis para entender e seguir a nuvem de Deus. Em Pyongyang foi numa reunião de oração da igreja presbiteriana. O pastor estava lá, orando com os crentes, uma reunião de oração normal. E em uma determinada noite, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. E quando o Espírito Santo caiu, o pastor se levantou e disse: gente, há muitos anos atrás eu roubei um colega. Eu ainda não era pastor, mas há muitos anos atrás eu roubei dinheiro de um colega meu e não devolvi. E hoje eu estou aqui confessando o meu pecado diante de vocês. Pronto. Com isso, irmãos, o choro, o pranto, o quebrantamento, era a gente se levantando, confessando o pecado. A reunião não terminou. E foi dias, semanas, meses, o Espírito Santo se movendo em Pyongyang. Já pensou? Deus é soberano para fazer. Pode ser hoje aqui. Se Ele tiver as condições e se Ele achar que é. A gente não manda em Deus, porque a gente quer controlar, certo? A gente quer controlar. Eu conheço, e eu sei porque eu sou pastor, e eu encontro isso em mim também. E eu sei da raça de pastores. Pastor, ele quer o mover de Deus, ele quer a unidade, desde que ele esteja no comando. Desde que a minha igreja esteja no centro. Só que Deus não respeita isso. Deus, ele faz onde ele quer, com quem ele quer, da forma que ele quer e na hora que ele quer. Amém? E nós temos apenas que dizer: Senhor, derrama o teu Espírito. Vamos terminar. Abra aí comigo em 2 Timóteo. No Novo Testamento,
A palavra avivar é acender, pôr fogo, inflamar, ser fervoroso. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, Paulo está dizendo a Timóteo: venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa colocar lenha na fogueira. Porque quando você recebeu imposição de mãos, aqui provavelmente foi para a ordenação ao presbitério, ordenação ao pastorado. Timóteo era um pastor jovem, solteiro, e foi colocado em Éfeso. E no dia que ele recebeu imposição de mãos, ele recebeu dom, dádiva, presente. Paulo agora está dizendo: olha, reavive o dom. Então, nós é que temos que nos colocar nesta busca. É Deus quem reaviva, mas somos nós que pedimos. Estão entendendo a conexão? Nós pedimos e Deus aviva. Agora, se a gente não pedir, coloca aí algumas frases. A primeira frase, inclusive eu citei, quarta passada, depois que André pregou, eu citei essas frases aqui. A primeira é de um general de Deus chamado Wesley Duell. Wesley Duell, acho que escreveu muitos livros. Um dos livros que ele escreveu é Em Chamas para Deus. Toque o mundo através da oração. Wesley Duell, ele era metodista, mas ele era um homem extremamente zeloso pela busca, pelo fogo de Deus. E ele disse: olha, Deus criou espíritos inflamáveis em nós. É como se o nosso espírito fosse gasolina. Somos espiritualmente combustíveis. Olha para mim, o nosso espírito sempre está com sede e fome de Deus. Olha para mim de novo, porque algumas pessoas: eu não estou com sede, eu não estou com fome. A tua alma não está com sede e com fome de Deus. A nossa alma, nossas emoções, nossa mente, nossa vontade é quem está nos governando, almáticos. Jesus disse: na verdade, o espírito sempre está pronto, vírgula, mas a carne é fraca. As pessoas pegam qual parte do versículo? Qual é a parte principal dos crentes? A carne é fraca. Quantas pessoas, para justificar seu pecado, mas Jesus disse: a carne é fraca, pastor. Cara, você tirou a primeira parte do versículo, que é a principal. O espírito está pronto. A palavra pronto é disponível, disposto. Por quê? Porque somos espiritualmente combustíveis. Se você nasceu de novo, seu espírito tem fome e sede de Deus. Por que eu não sinto fome e sede de Deus? Porque a tua alma está te governando. As tuas emoções estão te governando. Estão abafando o Espírito Santo. Outra frase agora do general William Booth. Ele foi do Exército da Salvação na Inglaterra. Ele e a esposa dele, Catherine. E eles fundaram uma instituição chamada Exército da Salvação. Eles saíam pelas ruas para orar, mas também para dar comida aos necessitados, aos pobres, levar cobertores no inverno londrino, comida para as pessoas necessitadas, para as prostitutas. O Exército da Salvação, inclusive ainda hoje existe. A Army of Salvation, O Exército da Salvação ainda hoje é uma igreja e é uma instituição. E ele disse: a constante tendência do fogo é apagar-se. Faça uma fogueira e você vai ver isso. Se você não coloca lenha, o fogo não continua. Então ele disse: vigiem o fogo no altar do seu coração. Então quem tira as cinzas? Nós. Quem coloca lenha? Nós. E quem manda fogo? Nós? Não. Já falei que fogo não é conosco. Remover as cinzas é conosco. Colocar mais lenha é conosco. Mas acender a chama é com Deus.
Mas se Deus está vendo você removendo as cinzas e botando lenha, por que Ele não mandaria fogo? Não é uma boa pergunta? Se não está havendo fogo, é porque não tem lenha, ou tem cinzas. Mas se a gente cria as condições, Deus vem. E queridos, avivamentos vieram com jovens, no caso do país de Gales, com Evan Roberts, e toda uma turma lá, bem jovem mesmo. Eles eram na faixa ainda de 16, 17, 18 anos, mas avivamento também vem com idosos. Nas Ilhas Hébridas, 2 irmãs idosas, velhinhas, nas Ilhas Hébridas, são ilhas bem afastadas do continente, das ilhas britânicas, né? Bem afastadas. A cidade era Lewes, e o pastor ia lá uma vez ou outra perdida, e 2 irmãs velhinhas, eu não estou lembrando dos detalhes, mas parece que uma delas era cega, e essas 2 idosas oravam pedindo a Deus: visita a nossa ilha, Deus, visita a nossa ilha, Deus, visita a nossa ilha. E um dia Deus visitou as Ilhas Hébridas. O avivamento veio sobre as Ilhas Hébridas. O pastor chamava Duncan Campbell. A notícia se espalhou, as pessoas começavam a vir de barco do continente para os cultos nas Ilhas Hébridas, que começou com o quê? Com o clamor de 2 velhinhas. Então nós não podemos dizer que o avivamento só vem com jovens, só vem com adolescentes, porque não há uma fórmula. Não há uma fórmula. Outra frase, essa é do John Wesley: se você queimar, outros aparecerão para ver o fogo. Amém? Uma vida em chamas para Deus vai atrair pessoas. As pessoas, não, vamos lá, ver o que é que está acontecendo. Tem mais alguma frase? Tem a do discípulo de John Wesley, Adam Clarke. Ele disse: ao viver para outros, acabei queimado. Não tem como a gente preservar a nossa vida e querer avivamento. Você sabia que os avivamentos foram fisicamente bem desgastantes? Esse pastor de Pyongyang, depois de noites e noites e noites de avivamento, de oração, ele teve problemas físicos sérios. Evan Roberts também teve. Então assim, não é para a gente ter medo, é para a gente ser realista. Nós queremos avivamento, aí 9h16 da noite você já não aguenta mais. Sinto muito. Quando um avivamento vem, os cultos não tem hora para terminar. Vai para 1, 2, 3, emenda com o culto de oração da manhã. É gente saindo da oração direto para o trabalho. São coisas que a gente talvez não cabe na nossa cachola, né? Que a nossa mente é da igreja nesse formato. Mas quando o avivamento vem, irmãos, bagunça tudo. Quando o avivamento vem, tem reuniões que não tem pregação. A gente viu o que aconteceu 2 anos atrás em Asbury, na universidade lá. Começaram, né, uma reunião de oração, de louvor, e foi, parece que 14 dias, 10 dias, não lembro. Foi bastante dias. As pessoas se assustaram, não parava. Fizeram fila, vieram gente do mundo todo. Então, ao viver para outros, acabei queimado. Isso significa que eu me entrego ao Senhor. Vamos terminar então. Por que precisamos de avivamento? Primeiro, porque o poder espiritual é consumido naturalmente ao fazer a obra de Deus. Se você está fazendo a obra de Deus, quem aqui está liderando uma célula, discipulando alguém, servindo em um ministério? Quem está? Levanta a mão. Servindo em um ministério, liderando célula, liderando ministério, discipulando. Quem está? Pregando, cantando.
A grande maioria. Pronto. À medida que você está fazendo a obra de Deus, o poder espiritual está sendo consumido. Então, por isso que ele precisa ser renovado. Segundo, poder espiritual é consumido no envolvimento em assuntos não espirituais. Quem aqui trabalha? Essa pergunta todo mundo vai levantar a mão, mas vamos fazer. Porque eu acho que só quem responderia não, sim a essa pergunta, não. A essa pergunta seria Walter, Cléa, pastora Cléo, pastora Cristiane. Acho que só. Quantos aqui, além de trabalhar na obra de Deus, trabalham fora, em outro ambiente que não é de igreja? Levanta a mão. Ao trabalhar em ambientes não espirituais, o poder espiritual vai sendo consumido. Não precisa nem ser um ambiente anticristão ou ateu. Certo? Basta ser só não espiritual. Você convive com pessoas não crentes, pois o teu poder espiritual naturalmente está sendo consumido. Número 3, falta de união com outros crentes esgota o nosso poder espiritual. Se você tem barreira com outros irmãos, se você tem questões não resolvidas, se você está com mágoa, com ressentimento, se você ficou ofendido, o poder espiritual está indo por água abaixo, por ralo. Água abaixo não, né? Se escoando por um ralo chamado falta de perdão, falta de unidade, falta de quebrantamento, diálogo, transparência. Número 4, falta de obediência esgota o nosso poder espiritual. Um crente que não obedece, você pode ver, ele começa a definhar. Mas vocês assim, fulano estava tão fervoroso, né? Fulano estava tão avivado. Ultimamente eu estou vendo assim, abatido, cabisbaixo, triste. E começa assim, né? A pessoa, que geralmente a gente senta nos mesmos lugares, já percebeu? É ou não é? A menos que seja num evento, aí lotou, mas geralmente você senta nas mesmas localizações no culto. Sim ou não? E assim, gente, eu não estou dizendo que não existem exceções, tá? Mas pessoas que sentam na frente, de repente, elas começam a sentar no fundo. Vou fazer igual a Gregório. Se não aconteceu, está prestes a acontecer. É estranho. Eu não estou dizendo que não tem exceções, apesar a pessoa chegou atrasada naquele dia. É uma coisa pontual, tá? Mas geralmente se afasta da comunhão. Chega, o culto já começou. Sai antes do culto terminar. Para quê? Para não falar com ninguém. Você vai. Estou dizendo que tem exceções, tá, irmão? Não vamos generalizar. Mas geralmente é generalizar, né? Com algumas exceções, quando você vai conversar com a pessoa, tem desobediência, tem pecado não confessado. Número 5, autocomplacência, um estilo de vida sensual. Deixa eu explicar a palavra sensual aqui, porque para nós sensual é vestir roupas transparentes, decotadas, apertadas. Sensual na Bíblia não tem esse sentido, tá? Sensual na Bíblia é carnal. Autocomplacência, o que é isso? Uma pessoa, né, que fica, não, mas eu dou um desconto para mim mesmo. Eu já fui muito autocomplacente, irmãos, confesso para vocês. Eu tenho que vigiar muito na área de autocomplacência. Não, mas eu sirvo a Deus há 39 anos. Por favor, será que eu não posso? O nome disso é autocomplacência. É
aquela pessoa que dá muita chance a ela mesma. Com os outros não. Geralmente o autocomplacente com os outros é duro, mas consigo mesmo muitas chances. Autocomplacência, um estilo de vida sensual, ou, entre parênteses aí, carnal, centrada no eu, esgota poder espiritual. Carnalidade, melindre, esgota o poder espiritual. Fofoca, suspeita, gente que é desconfiada de todo mundo. Vamos pensar o melhor. Vamos pensar o melhor das pessoas. Número 6, autossuficiência e orgulho, que é o pai de todos os pecados. E olhe, gente, orgulho tem em todos nós. Eu achava que melancólicos não eram orgulhosos. Eu tinha essa ideia tão tosca, sim, sem base nenhuma. Por quê? Não, porque o melancólico ele é calado, ele é na dele, ele é retraído. Não. Eu me peguei extremamente orgulhoso, arrogante, não pede ajuda, não reconhece erros. O que é isso? Orgulho. Em nome da timidez, eu já vi muita gente se escondendo atrás da timidez, mas é orgulho. Você chega para a pessoa para ajudá-la e ela não quer ser ajudada. Ela diz: ai, estou com tanta vergonha de ser ajudada. Quando você vai descascando a cebola, quanto mais você descasca, mais chora. E por baixo das camadas, sabe o que tem? Orgulho. Número 7, pecado sempre esgota e destrói o poder do Espírito. Claro, eu não preciso mais nem comentar. Número 8 e último, rachaduras nas emoções. É um vaso que recebe água, muita água, mas por conta das rachaduras, um vaso rachado, a água vai se esvair, não retém água. Eu acho, queridos, que nós temos que lidar mais com as nossas emoções, lidar mais com os nossos altos e baixos. A gente precisa se conhecer, porque talvez o grande inimigo não seja o diabo. Ele se aproveita, mas o grande inimigo, a grande inimiga, seja as nossas emoções. E rachaduras nas emoções é uma grande perda de poder espiritual. Porque olha, no domingo, na escola de adoradores, na conferência, no encontro com Deus, e na semana seguinte, e na segunda-feira, e quando as coisas não vão bem, e quando eu sou contrariado, é no dia a dia. Então, fique em pé para a gente orar. Por que precisamos de um avivamento? Porque precisamos de poder renovado. Precisamos de fogo renovado, de vento renovado. Precisamos de óleo nas nossas lamparinas. Ore agora, feche seus olhos. Feche seus olhos e ore. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Que o teu óleo novo seja liberado. Óleo novo, óleo fresco, que nos renova. Esse vento fresco sopra. Nós dizemos como em Cantares: sopra vento norte, sopra vento sul. Traz os teus aromas. Vento que refresca, águas cristalinas e refrescantes. Óleo para abastecer as nossas lamparinas. Lamparinas que precisam da chama mantida. Lamparinas que precisam da chama queimando, ardendo
Nós oramos agora por esse azeite.